E eu quero realmente encorajar você. Eu não sei o que Deus já colocou no teu coração, o que Ele pediu para você fazer, mas seja sincero com Deus. Abra o seu coração e deixe Ele te dar as estratégias, deixe Ele te dar o direcionamento. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Soraya e este é o primeiro vídeo da série sobre obediência. Numa breve pesquisa online no dicionário, eu encontrei obediência como ação de quem obedece, de quem é submisso, dócil. E durante esses 4 vídeos da série sobre obediência, o que eu quero focar é a obediência a Deus. Então é sobre isso que nós vamos estar falando durante toda essa série. E algo que eu quero falar para você, eu quero te encorajar a estudar sobre obediência na palavra de Deus, porque eu mesma fiquei surpresa com o número de passagens sobre obediência na palavra do Senhor. Então eu vou trazer aqui alguns exemplos de obediência de pessoas que obedeceram, pessoas como eu, pessoas como você. Então fique atento, fique sensível ao Espírito Santo enquanto você escutar essa mensagem, porque eu tenho certeza que ele vai falar ao seu coração. E eu não tenho como começar a falar sobre obediência ao Senhor sem falar da sua palavra. Ali em Mateus 7:21 diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A palavra do Senhor nos diz em Deuteronômio 11:1: amarás, pois, ao Senhor teu Deus e guardarás a sua observância e os seus estatutos, e os seus juízos e os seus mandamentos, todos os dias. Atos 5:29 diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Amo essa passagem porque muitas vezes nós corremos o risco de ficarmos preocupados demais com a opinião dos homens e deixarmos a opinião de Deus em segundo plano. Eu quero trazer agora então alguns exemplos que me chamaram a atenção enquanto eu estudava sobre essa série. Primeiro exemplo de obediência a Deus, Abraão. Em Hebreus 11:8 diz o seguinte: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Esse é um dos exemplos mais incríveis de obediência ao Senhor. Imagina o Senhor falando para você ir simplesmente sair da sua terra, deixar sua família, deixar aquilo que você conhecia para trás por algo totalmente novo. E você apenas por crer no Senhor obedece e sai. Quão extraordinário é isso! Em Gênesis 22, de 1 a 3, diz o seguinte: e aconteceu depois dessas coisas que tentou ou provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, o seu filho, e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar onde Deus lhe dissera. Abraão obedeceu, o que demonstrou uma fé e uma obediência extravagante. O seu filho da promessa. Ele simplesmente decidiu obedecer quando o Senhor pediu o sacrifício. E eu fico pensando quando eu leio algo desse tipo na palavra de Deus, que às vezes Deus pede algo para nós fazermos e
aqui dentro da nossa mente, nós começamos a dar desculpas. Ou é o tempo, ou são os recursos, ou é a nossa capacidade, falta de capacidade e tantas outras coisas. E quando eu vejo na palavra pessoas como Abraão, que o Senhor falou e ele simplesmente obedeceu. Ele decidiu obedecer, acima de emoções, acima das suas dúvidas de repente no momento, porque se você for ver bem, não parece fazer muito sentido esse pedido que o Senhor fez a Abraão. E assim vai ser na minha vida e na sua, durante a nossa jornada cristã. O Senhor vai pedir coisas que aparentemente não faz sentido. E é nesse momento que nós devemos nos lembrar das promessas do Senhor e ficarmos firmes, porque aquele que prometeu é aquele que vai realizar. Outra pessoa que eu quero trazer para você é Noé. Que fé que Noé teve. Quando ali em Gênesis capítulo 6, depois você lê o capítulo, você lê toda a história de Noé, mas o Senhor pediu para que ele construísse a arca. Essa é uma história muito conhecida, né? Mas o que me chama a atenção é que no versículo 22 diz o seguinte: assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Porque o que o Senhor pediu para ele não foi algo que ele fazia no seu dia a dia. Deus pediu algo completamente diferente. Deus deu detalhes. A palavra mostra detalhes que o Senhor deu sobre a construção da arca. E eu acho tremendo isso porque ele fez exatamente. Não teve nenhum momento que ele simplesmente saiu fazendo assim vai ser melhor ou do outro jeito vai ser melhor. Ele creu em todo o processo. Então isso me chama muito a atenção, porque quando nós vamos fazer algo que Deus nos pediu para fazer, deveria ser uma preocupação nossa. Ok, como que o Senhor quer que eu faça? Eu estava essa semana assistindo um vídeo sobre negócios e a pessoa que estava explicando falou algo muito interessante, que é justamente isso. Deus dá uma ideia de um negócio e a pessoa já sai fazendo aquilo, mas ela não perguntou para Deus como que é para fazer. E isso se aplica muito para mim mesma, porque muitas vezes, até por causa da minha personalidade, o Senhor falou para eu fazer algo e eu já fui ali começando a fazer. E aí no meio do caminho, opa, isso parece que não está funcionando muito bem. Será que é assim mesmo que Deus quer que eu faça? Porque não é só o que Deus pede, mas como Ele pede para você fazer. E Ele deu todas aquelas instruções para Noé. Se você ler, investir tempo estudando sobre essa parte, você vai perceber que foram muitos detalhes nessa instrução. E a Bíblia diz que assim o fez Noé. Isso é tremendo. A outra pessoa que eu quero trazer é Moisés. Em Êxodo, capítulo 3, de 10 a 12, diz: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Moisés obedeceu apesar das suas limitações. E uma coisa que me chama muito a atenção, você vê como Moisés conversou com Deus? Ele abriu o coração para Deus dizendo: quem sou eu? Como que eu vou fazer algo assim? E às vezes eu vejo que nós como filhos de Deus, filhas de Deus, nós nos sentimos assim às vezes meio intimidados de conversarmos com nosso Pai. Ele obviamente é o nosso Pai, mas Ele também é Deus. Ele é digno de temor, de respeito e de reverência. Mas neste relacionamento com o Pai, nós devemos sim ter liberdade de abrir o nosso coração. Afinal de contas,
Ele já sabe o que está no nosso coração, mesmo que nós não falemos. Mas quando nós abrimos o nosso coração para Deus, nós expomos aquilo que nós temos de dúvida, de preocupação. O fato de nós falarmos nos coloca numa posição de humildade diante de Deus e de reconhecimento. Ok, eu sou filha, eu sou filho, mas Ele é Deus. Ele sabe como fazer, Ele sabe quando fazer, Ele sabe tudo. Então é importante que nós sejamos sinceros diante de Deus. Eu me recordo de vez em quando do dia que o Senhor pediu para que eu gravasse para o YouTube. Naquela época eu não fiz isso, eu poderia ter falado para a única coisa, claro, eu fiquei assustada quando ele me pediu para fazê-lo, mas eu não tive esse tipo de conversa com Deus que teria me ajudado muito naquela época. Eu fiquei muito quieta, até que o Senhor falou com o meu marido sobre eu gravar para o YouTube. E aí não teve mais como eu negar, mas eu quero encorajar você. Quando o Senhor te pedir algo e você realmente não se sentir capaz, ou vier todas aquelas desculpas na sua mente, às vezes até coisas que você acredita que nem são verdade sobre você, seja sincero, seja sincera com o Senhor e abra o seu coração. E assim Moisés realizou tudo como Deus falou. Próxima pessoa que eu quero trazer para você é Josué. Em Josué 6, do versículo 2 ao 5, diz o seguinte: Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo. E o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Josué obedeceu. Se você parar para pensar numa estratégia dessa e tantas outras que nós vemos na palavra de Deus e também na vida de tantos cristãos, você vai realmente pensar, isso está muito estranho. Mas Josué obedeceu. Mais uma vez, Deus mostra exatamente o que é para fazer. Eu me recordo de um livro que nós lemos há muitos anos atrás, O Homem do Céu é o título em português, e traz a história de um homem que ele estava preso e o Senhor falou com ele que era para ele sair da penitenciária. E assim as portas foram se abrindo e ele passou pelos soldados, né, pelos guardas daquela penitenciária de segurança máxima, e ele literalmente ficou como invisível aos olhos desses guardas da penitenciária. Então, imagina você receber orientações desse tipo e simplesmente crer, obedecer e alcançar o resultado que Deus tem para você alcançar. Isso é tremendo. E eu quero fechar com uma mulher extraordinária, que foi Maria, mãe de Jesus. Em Lucas 1:30 diz o seguinte: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas 1:38 diz: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria obedeceu a Deus, neste plano tão extraordinário, apesar das consequências. Então, quando começa a palavra dizendo para que ela não tema, primeiro um anjo já apareceu para ela. Imagine a experiência que ela teve sobrenatural. E eu vejo ali um coração de obediência
fora do comum. E glórias a Deus pela vida de Maria. Deus sabia exatamente qual mulher escolher. Obviamente ele escolheu certo, ele é Deus. E ela correspondeu a essa escolha. E por isso, eu e você, que já somos filhos de Deus, podemos celebrar hoje por causa da obediência dessa mulher. E eu quero realmente encorajar você. Eu não sei o que Deus já colocou no teu coração, o que Ele pediu para você fazer, mas seja sincero com Deus. Abra o seu coração. Diga das suas dúvidas, dos seus medos, inseguranças e deixe Ele te dar as estratégias, deixe Ele te dar o direcionamento, deixe Ele ser Deus na sua vida, prover tudo aquilo que é necessário. Mas tenha forte isso no seu coração, a obediência. Obedeça a Deus, não importando as consequências. E viva o extraordinário que Deus tem para a sua vida. E se esse vídeo foi bênção para você, compartilhe com as pessoas que você acredita que vão ser abençoadas. E eu te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.